Oi pessoal, dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, dessa vez a gente vai estudar lançamento horizontal. Nessa aula, a gente teve a participação do professor de física Maurício Justino e ele fez o seguinte, ele utilizou esse bastão para lançar a bola. Ao bater na bola, a bola descreveu essa trajetória. E para essa trajetória, a gente tem um tipo de movimento que a gente vai estudar nessa aula, que é o lançamento horizontal. Vamos ver aqui em mais detalhes o que é que aconteceu. Então, ele bateu ali na bola e a bola descreveu essa trajetória. Como é que a gente estuda esse tipo de movimento? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai analisar o movimento por partes, separando o movimento em dois movimentos retilíneos, um uniforme que vai acontecer na horizontal e um acelerado que vai acontecer na vertical. Isso é super importante, por quê? Porque a gente não vai utilizar, olhando aqui direitinho a trajetória, a gente não vai utilizar esse movimento aqui, meio que parabólico, tá? A gente não vai utilizar ele, apesar da gente saber que o movimento foi esse. A gente separa o movimento em duas partes, a gente considera que houve um movimento aqui na vertical, de descida, e esse movimento ele foi acelerado, sofrendo a aceleração da gravidade, e para frente ele executou um movimento uniforme. Então, eu já coloquei até aqui algumas variáveis para a gente entender o que é que está acontecendo. A velocidade da bola é esse vetor aqui que eu estou representando em vermelho. Ela vai ser sempre tangente à trajetória da bola. Então, quando a bola está bem aqui, ela é tangente. Quando a bola está bem aqui também, E essa velocidade, como eu disse para vocês, eu vou separar nas duas direções, na x e na y. Aqui, inicialmente, esse vetor velocidade, ele está na horizontal. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não tenho componente na direção y. Então, a minha velocidade em y, ela é zero. Já a minha velocidade em x, ela é a própria velocidade. Por quê? Porque eu só tenho velocidade na horizontal, E aqui a gente vai dizer, nesse caso, que ela é a velocidade inicial que a bola saiu daqui, Então, essa é a velocidade inicial da bola. A velocidade inicial da bola, nesse primeiro momento, ela coincide com a velocidade da bola e com a velocidade na horizontal. Mas aqui na frente, eu vou ter aqui o meu vetor, eu vou ter aqui as componentes. Agora sim eu tenho uma componente na direção y. Por quê? Porque a bola agora, ela está fazendo uma curva, Ela vinha aqui nessa direção, aqui na horizontal, e de repente alguma coisa puxou ela aqui para baixo. Então ela está fazendo isso aqui, E aí eu tenho Vy e eu também tenho Vx. Lembra que eu disse para vocês que na horizontal o movimento ele é uniforme? Se ele é uniforme, quer dizer que a velocidade é constante. Logo, o meu Vx, que é a minha componente horizontal, ela continua sendo igual ao V0. E aqui na frente também. Então, durante toda a trajetória, a velocidade na horizontal, o meu Vx, ele vai ser igual à velocidade inicial. Ela vai ser igual ao V0. Já a minha componente vertical, à medida que o objeto vai descendo, ela vai aumentando. Pode ver que aqui eu desenhei o vetor um pouco maior. Então, o meu Vy ele é um pouco maior. Então, durante a descida, na vertical, a velocidade está aumentando, logo eu tenho um movimento acelerado. Isso é importante, pessoal. Saber separar o movimento em duas partes. Uma uniforme na horizontal e uma acelerada na vertical. E aí as expressões matemáticas que a gente vai utilizar para resolver o problema, elas vão ser as seguintes. Eu vou ter aqui a minha velocidade v, podendo ser reescrita como a combinação dessas duas componentes. Logo, se a gente olhasse aqui como se fosse um triângulo, a gente teria esse v sendo a hipotenusa. Então, ela vai poder ser calculada por meio da raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, que é isso que está aqui, Eu sempre gosto de considerar aqui em cima como sendo a origem. Por quê? Porque é da onde o objeto saiu, tá? Então, eu gosto de fazer isso porque isso vai facilitar um pouquinho as contas. Como eu disse para vocês, na horizontal, a velocidade ela é constante. A minha componente Vx ela vai ser sempre igual à velocidade inicial durante todo o trajeto. Então, eu tenho um movimento uniforme. Eu posso determinar essa distância x, tá? Até onde a bola caiu. Essa distância x, ela, num movimento uniforme, ela seria o equivalente ao S, tá? Então, se eu pegasse aquela equação S é igual a S0 mais VT, ficaria agora escrita dessa forma.
O meu x ele é igual a x inicial mais vx vezes o t. Então, aqui ó, eu tenho a minha expressão para o movimento uniforme. Já na vertical, como eu disse para vocês, eu tenho um movimento acelerado, então eu tenho um m ou v, um movimento uniformemente variado. E aí eu tenho 3 equações para poder resolver o problema, levando em consideração que a aceleração do objeto durante todo o percurso é a aceleração da gravidade. Se eu estiver interessado em achar o meu y, basta eu fazer S é igual a S0 mais V0t mais... Então, no lugar do S, nota que a gente está analisando aqui na vertical. Então, no lugar do S, eu vou colocar y. Então, eu vou ter y igual a y0 mais V0y, tá? Então, a velocidade inicial na direção y, que aqui vocês vão ver depois que ela é 0. Eu tenho também uma outra equação para a velocidade, já que a velocidade também varia durante o percurso. E eu tenho aqui a equação de Torricelli, agora escrita só na direção y. Então, pessoal, importante. Eu agora vou analisar os problemas considerando na horizontal o movimento uniforme, e aí no lugar de S eu uso x, tá? Porque eu estou na direção x. E na vertical eu vou considerar um movimento acelerado, e aí no lugar de S eu uso y, e as velocidades, eu uso as velocidades na direção y. Para não perder o costume, o problema aqui ele é do livro Alicerces da Física, e é um problema teórico só para a gente ver se a gente entendeu o que foi explicado. Então no problema eu tenho um avião, esse avião ele voa horizontalmente com uma velocidade constante, tá? E em um dado instante ele solta uma bola. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu vou ter o meu avião voando numa certa velocidade e esse avião ele vai soltar uma bola. Esse tipo de problema, apesar de não parecer com o problema que eu mostrei para vocês, em que o Maurício lançou a bola, eu tenho uma semelhança muito grande. Por quê? Toda vez que eu tiver um objeto viajando com uma velocidade constante e ele soltar alguma coisa, tá? Isso vai ser tema de outros problemas que a gente vai resolver depois. Esse objeto que vai ser largado, ele vai ter a mesma velocidade do objeto que soltou ele, tá? E ele vai descrever, para quem estiver aqui de fora, vai descrever uma trajetória parabólica. Ou seja, eu vou ter aqui um problema em que eu tenho um lançamento horizontal. É claro, essa trajetória ela vai ser descrita por alguém que está fora do avião, lá no solo, olhando ali a situação. Por quê? Porque quem estiver no avião vai ver como o avião está com a mesma velocidade com que o objeto cai, ela vai ver o objeto caindo na vertical apenas, tá? Então isso aí é muito importante. Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um lançamento horizontal, então essa minha velocidade V ela pode ser decomposta em termos das componentes, Vx e Vy, lembrando que na direção x a velocidade é constante, igual à velocidade que o avião soltou, tá? Que vai ser o mesmo V0 aqui. E se eu quiser o x, eu posso utilizar o movimento uniforme aqui, ó, as equações do movimento uniforme, e se eu quiser o y, eu posso utilizar o m ou v, tá? Então, qual é a alternativa? Ó? Letra A, o movimento da bola poderá ser decomposto em movimento retilíneo uniforme na horizontal e movimento retilíneo uniforme na vertical? Não, na vertical não é uniforme, é acelerado. Letra B, o movimento da bola poderá ser decomposto em retilíneo uniforme na horizontal e retilíneo acelerado na vertical? Sim, então a alternativa é a letra B. Se a gente for analisar as outras, a gente vai ver que vai ter erros aqui, ó. Ambos os movimentos, na horizontal e na vertical, são retilíneos acelerados? Não, na horizontal não é. E a D, poderá ser decomposto em movimento retilíneo na vertical e o movimento retilíneo acelerado na horizontal? Não, na horizontal é uniforme. O movimento é curvo. É uma ilusão de óptica devido ao movimento de rotação da Terra? Nada a ver essa última alternativa. Resposta, letra B. Isso, pessoal, é a parte mais importante desse assunto. Saber que o movimento pode ser estudado em termos de horizontal e vertical, beleza? Então, valeu, pessoal. Se vocês gostaram, deem um joinha aí para incentivar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.